Hoje aqui no estádio da Serrinha, Goiás, o Goiás venceu a Aparecidense pelo placar de 3-2. E para você, amigo ligado na CBN, no futebol, CBN no rádio, vamos a partir de agora analisar o que foi essa vitória do Goiás por 3-2 em cima da Aparecidense aqui no estádio da Serrinha. Primeiramente, o jogo foi bom. Não esperava que fosse tanto. Por quê? Primeira rodada. E o que a gente está vendo por aí no Brasil inteiro, nos campeonatos estaduais, são as equipes que participam da Série A enfrentando dificuldades nesse início de temporada. Por quê? Elas jogaram até dezembro, tem que dar férias até o início de janeiro, e o campeonato já começou agora no meio de janeiro. Então fica difícil. Os times estão no meio da pré-temporada. Então as equipes têm dificuldades físicas, as equipes têm dificuldades de entrosamento. E enfrentam, geralmente, times que não têm o mesmo problema, que têm uma inferioridade técnica, mas que começaram a treinar mais cedo. A Aparecidense é um exemplo. Começou a treinar no início de dezembro. Então já tem muito mais tempo de treinamento do que a equipe do Goiás. Por mais que tenha uma inferioridade técnica individual dos seus jogadores, mas a parte coletiva e a parte física está de uma forma diferente, porque está mais tempo se preparando para o campeonato. E o que vimos hoje foi um Goiás entrando muito bem no primeiro tempo, parecendo que já estava no decorrer da temporada, já estava em forma. Os sintomas da falta de ritmo e um pouquinho da forma física, esses sintomas apareceram só no segundo tempo, quando o Goiás teve mais dificuldades. O Goiás hoje jogou com 3 centroavantes, uma situação emergencial e circunstancial que o técnico Ney Franco teve que colocar, porque os seus atacantes de lado não estão à disposição. O Queco, por exemplo, que chegou agora, ainda tem problema de documentação para resolver, visto de trabalho e outras coisas mais. E também o Rara, que está com a seleção chilena lá no pré-olímpico da Colômbia. Então ele teve que jogar com 3 centroavantes. E foi interessante no primeiro tempo a participação do lado direito do Henrique Almeida, do Rafael Moura mais centralizado e do Lucão. Rafael Moura fez o primeiro gol do Goiás. Ou melhor, o primeiro gol foi da Aparecidense, né, marcado pelo Alex Henrique aos 27 minutos. Rafael Moura empatou com um golaço, cruzamento do Vidal. Depois o Goiás conseguiu virar a partida, com gol marcado pelo Lucão, numa assistência do Rafael Moura. E o Goiás teve até chances de fazer o terceiro, de fazer o quarto gol. Mas aí o Diego Rosa acabou empatando a partida, ficando 2-2. Veio o segundo tempo e não foi da mesma forma da primeira etapa do jogo. O Goiás sentiu um pouco. O Rafael Moura cansou, aí entrou o Caio no lugar dele. De início o Caio demorou um pouco a sintonizar com o jogo, a se ambientar na partida, e a equipe da Aparecidense começou a criar muitas chances no segundo tempo, fazendo inclusive com que o goleiro Marcelo Rangel, que jogou hoje porque o Tadeu não está regularizado, não estava, né? Agora está, para a próxima rodada vai estar tudo ok, não tinha aparecido no bid, então o Marcelo Rangel acabou fazendo boas defesas no segundo tempo, se destacando, sendo um dos principais jogadores do Goiás. E no finalzinho do jogo, quando tudo caminhava para ser o empate, e que a Aparecidense parecia estar até administrando já aquela reta final de jogo, o Caio fez uma jogada, mandou a bola na área, a bola acabou sobrando para a zaga da Aparecidense, e o Robson, o zagueiro, que um dia jogou também no Goiás, ele tentou fazer a proteção e ele acabou escoltando, né, o atacante do Goiás
O Lucão do Break está sendo chamado dessa forma, porque tem outro Lucão do Goiás, o zagueiro, que jogou hoje. O Lucão do Break acabou fazendo o seu segundo gol no jogo, o gol da vitória do Goiás, 3-2, e a Aparecidense não tinha mais forças para buscar o empate. Acabou sendo um baita resultado. A Aparecidense está com um bom time, mais leve, melhor em relação ao ano anterior. O Goiás fez uma estreia satisfatória, um bom primeiro tempo, um segundo tempo complicado, onde sofreu bastante, mas tem uma perspectiva positiva para a temporada, com a chegada de jogadores e reforçando o elenco. A parte ruim foi o Goiás ter tomado 2 gols, o que chega a assustar, porque esse foi o defeito do Goiás em 2019. Um time que marcava bastante, mas que também tomava muitos gols. Precisa ser um pouco mais equilibrado. Então, foi satisfatória a estreia do Goiás no Campeonato Goiano 2020.